Meninas do 8º ano, hoje na nossa aula de geografia, o que é que a gente vai fazer? Vou reexplicar alguns assuntos com relação ao TD, quando a gente estiver analisando cada questão. Vou dar dicas sobre aquela questão, exemplos, mas não são respostas, então você precisa ficar atento à explicação. Qualquer dúvida que surgir, perguntem. Se não entenderam a explicação da questão, peçam para explicar novamente, não fiquem com a dúvida, porque esse é o momento de vocês tirarem todas elas para se garantir no TD, conseguir acertar tudo e tirar uma boa nota. Bora lá começar com a nossa chamada. Ana Luísa. Presente. Bruna Eloá. Elizabeth Cristina. Evelyn. Francisco Robson. Presente. Gabriel Amorim. Graziele. Presente. Ícaro. Presente. João Isaac. João Vitor. Presente. Juan Gabriel. Presente. Juliana. Kaique. Laura Giovana. Matheus. Maxwell. Presente. Rodrigo. Sabrina. Thalita. Yasmin Gugel. Presente. E Yuri Emanuel. Bora lá. Bora para as nossas questões. Primeira questão fala o seguinte. Deixa eu subir aqui. Fala sobre os BRICS, a primeira, a segunda questão. Então, antes da gente ir diretamente para o enunciado, vamos recapitular algumas coisas. O BRICS é formado por um conjunto, uma união de 5 países. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A união desses 5 países, eles não formam um bloco econômico, ou seja, não é o bloco econômico. O BRICS não tem nenhuma relação com o bloco econômico. Então, o que é que ele é? Uma parceria comercial. Qual a diferença de um bloco econômico para uma parceria comercial? Bloco econômico, eles assinam um tratado, ou seja, um acordo. Eles têm uma sede própria. Tem objetivos e metas a ser cumpridos, que são reduzir as tarifas, as taxas alfandegárias, livre comercialização entre os produtos e pessoas, não cobrar imposto desses produtos. Então, o bloco econômico tem essas medidas. Já o BRICS, que não é um bloco econômico, é uma parceria comercial econômica, ele é fundado de que forma? Esses 5 países, eles têm parcerias entre eles, então eles compram e vendem produtos, ajudam no desenvolvimento industrial e juntos eles conseguem fazer parcerias com outros países. Então, o objetivo deles é só o quê? Facilitar a compra e a venda de produtos para o seu país. Mercado interno e mercado externo. Como foi que surgiu a união desses 5 países? Como foi que surgiu? A gente vai lembrar de um fato histórico. Que fato histórico é esse? Países envolvidos em guerras, países economicamente de economia alta ou de economia baixa. Como assim? Brasil, Índia, China e África do Sul são considerados países. Eu não falei Rússia. Brasil, Índia, China e África do Sul são considerados países subdesenvolvidos. Mas, entre todos os subdesenvolvidos, esses 4 que eu mencionei para vocês, eles são considerados emergentes. O que isso significa? Que eles têm uma economia melhor do que todos os outros dentro do seu grupo. E que esses países, eles se uniram para crescer mais ainda economicamente, ou seja, se tornar grandes potências econômicas dentro de um grupo de países subdesenvolvidos. E por que a Rússia entra aqui nesse grupo? Porque a Rússia, mesmo sendo um país desenvolvido,
ela é desenvolvida. A Rússia, comparado com os outros países desenvolvidos, a sua economia é mais baixa. Então, observe. Países desenvolvidos, Rússia. Olha a diferença. A Rússia está um pouco mais baixo. Por quê? Porque a Rússia, dentro da sua questão política e econômica, ela tem um diferencial dos outros países. Foi um país envolvido em guerras, Primeira Guerra Mundial, onde lá em 1917 ela precisou sair da guerra para resolver problemas dentro do seu território, rebeliões e movimentos que estavam ocorrendo dentro da Rússia. Depois, a Rússia se uniu com outros países socialistas e comunistas, juntando um grupo formado de União Soviética, que durante muitos anos foi frente a frente com os Estados Unidos na famosa Guerra Fria, em combate os dois, ameaças constantes. Em 91, a União Soviética se desintegrou, a Rússia passou a ter seu território de volta. Então, a Rússia ela tem dois sistemas, um político e um econômico. O político é o comunismo, ou seja, linha de um país ditador, seguir um regime autoritário, as pessoas não têm liberdade de expressão, todas as pessoas são vigiadas, tudo que elas forem fazer, tem que fazer dentro de um protocolo, tem que ter autorização, então é um país ditador. E o segundo sistema é o econômico, que é o capitalista, que após o fim da Guerra Fria, o sistema econômico deixou de ser socialista e passou a ser capitalista. Então, por conta disso, a Rússia é um país desenvolvido, mas tem uma economia um pouco mais baixa, porque os países desenvolvidos capitalistas não queriam fazer parcerias com a Rússia, por ser um país ditador. E aí, um país chamado Brasil fez o quê? Convidou esses países e convidou a Rússia para serem parceiros comerciais. Quando foi que isso iniciou? No governo do Lula e se estende até hoje. Então, esses países, eles são unidos, têm uma parceria, mas essa parceria não passa de uma questão econômica. Não tem outra relação a não ser a economia. Com base nisso, a gente vai para a questão que nós temos na questão. Os BRICS não formam um bloco econômico. Acabei de mencionar a vocês que não é um bloco econômico, mas sim um agrupamento em formação de Associação Internacional de Cooperação Diplomática, ou seja, uma parceria. Quando se fala em bloco econômico, pressupõe-se o livre comércio, a diminuição ou a extinção das barreiras alfandegárias entre os membros. Mencionei para vocês lá no comecinho falando sobre a diferença do BRICS não ser um bloco econômico e o que é um bloco econômico. Entre outros fatores, o que não ocorre nesse grupo. Figuram no atual quadro econômico mundial países considerados economicamente emergentes. Quem são os países emergentes que eu falei? São os subdesenvolvidos que têm uma economia maior do que os outros. Quais são esses países? Brasil, Índia, China e África do Sul. Apresentam um nível considerável de industrialização e alto grau de investimento externo. No entanto, as populações desses países convivem com estrutura social e econômica arcaica. O que isso quer dizer? Que mesmo tendo uma economia um pouco maior do que a dos outros países subdesenvolvidos, comparando com os países desenvolvidos, a nossa mecanização, a nossa industrialização, ela ainda é de um nível mais baixo, ou seja, tudo chega mais tarde no nosso território, tem uma dificuldade de chegar. Por quê? Porque a mão de obra é mais barata, porque a classe social predominante é a pobre, porque os altos investimentos, eles demoram a chegar exatamente porque o acesso para essa população é difícil. Então, com base nisso, nós temos o quê? É possível inferir que a reunião desses países, o que é a reunião? A união dos países, do BRICS, aponte para, meu povo, não é para falar, tá? É só para prestar atenção. Um novo sistema socioeconômico baseado na superação das desigualdades sociais. B. Razoabilidade do pleito de participarem do Conselho da ONU.
C. Melhoria natural das condições sociais em decorrência da aceleração econômica e a diminuição do desemprego. D. Perspectiva que se tornem a médio prazo com a economia desenvolvida, com a série de desafios comuns. E o item E. A formação de uma frente diplomática com o objetivo de defender os interesses dos países menos desenvolvidos. Olha só, a primeira questão, ela quer que vocês marquem o item que fala sobre o objetivo do BRICS. O BRICS, eu falei para vocês que é uma parceria econômica. Então, o objetivo ele é o quê? Econômico. Se é econômico, é geração de emprego ou é geração de moradia? E aí? Pode falar. É qual dos dois? Se é econômico. Geração de emprego. Geração de emprego. Então, o objetivo do BRICS nos países envolvidos é aumentar a economia e gerar emprego. Com base nisso, vocês vão responder a primeira questão. Não é para me falar o item. Vocês vão ver o item que tem, ó, essas duas dicas. Economia e emprego. Bora lá para a segunda. Ficou fácil, não ficou a primeira? Não venham me dizer que tá difícil, não. Com a dica que eu dei, presta atenção. Dificílimo. É dificílimo, né? Bora lá. Sobre o BRICS, marque o que for incorreto. Então, aqui eu já quero o item falso. A. Grupo formado pelos países considerados emergentes, formando um dos maiores blocos econômicos do planeta, ficando atrás apenas da União Europeia. Aí você vai lembrar. A Flávia já falou isso em aulas anteriores e ela acabou de mencionar na aula de hoje. Que o BRICS é uma parceria econômica e não é um bloco econômico. Dica. Item B. É formado pelos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. C. Até 2011, a sigla era conhecida apenas por BRIC, porque em 2011 a África do Sul não fazia parte da parceria econômica. Ela só entrou em 2011 e aí passou a ser BRICS. E por que é um S no final? Porque África do Sul em inglês, como é que é pronunciado? E aí? Meu povo, aula de South inglês. Africa. Como é? South Africa. Que começa com que letra? S. Por isso que é colocada a letra S, porque é uma sigla inglesa. Então, é a sigla comercial internacional. Item D. Recentemente, o BRICS vem discutindo sobre a criação de um banco internacional do próprio grupo, paralelo ao FMI e ao Banco Mundial. O que isso quer dizer? Que o BRICS não é, presta atenção, o BRICS não é um bloco econômico, mas eles estão percebendo que a parceria deu certo, as suas economias estão crescendo, os países estão melhorando a qualidade de vida, então eles estão pensando em criar uma moeda. Se eles estão pensando em criar uma moeda, propriamente vai deixar de ser uma parceria e vai se tornar um bloco. Ainda não é. Vai se tornar. Então, com base nisso, vocês vão marcar o item falso na segunda. Preste atenção à dica que eu dei lá no comecinho. O BRICS não é bloco econômico, ele é uma parceria econômica. Com base nisso, a segunda questão também tá moleza para vocês, viu? Dá para responder numa boa. Com o que eu falei agora, você já consegue responder. Consegue, não? E aí? Consegue ou não consegue responder? Sigo. Eu espero. Vou esperar para ver o TD de vocês, viu? Terceira. O conceito de BRIC foi criado por Jim Onen, economista do chefe do Banco de Investimento, em 2001. Com relação ao BRIC, é correto afirmar. Olha aí, não tem um S no final. Então, significa que foi no início, na criação da parceria entre Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul ainda não estava aqui. A África do Sul entrou em 2011. Então, nós temos, ó,
O BRIC é uma sigla que se refere a iniciais dos países Brasil, Rússia, Índia e Cuba. É só você lembrar os nomes que eu falei. Ele quer o item correto. B. O Fundo Monetário Brasileiro estima que os países que entregam o BRIC serão responsáveis por apenas 21% do crescimento mundial devido à sua crise em 2008. Eu falei sobre economia, eu falei sobre valores, eu falei sobre porcentagens. C. Além do BRIC, o Brasil participa também do IBAS, Organização dos Países da Indonésia, Brasil e África do Sul, com vistas a melhorar a integração cultural entre os países. D. Líderes do BRIC assinaram um acordo em 2010 que deverá, ou seja, isso aqui foi em 2001, que deverá facilitar o financiamento de obras e projetos nas nações, priorizando áreas de energia e infraestrutura. O BRIC é uma organização fundada pelo Brasil, que prevê a união de determinados países com o objetivo de unir as respectivas moedas, fortalecendo o mercado internacional. Falei para vocês, presta atenção. Presta atenção, ele quer o item correto, o item verdadeiro. Mencionei para vocês que o BRICS, ele foi uma parceria econômica, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, emergentes, que a Rússia é desenvolvida. Por que o Brasil é a primeira letra da sigla? Por que o Brasil é o primeiro país a ser mencionado? Olha a dica. Falei isso em aulas anteriores. Por que é o Brasil? Mas hoje eu não vou falar não, porque eu dou a resposta da questão. Mas é só você se ligar. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Por que a letra B é a primeira? Por que o Brasil é o primeiro entre esses países? É só você se ligar na dicasinha da questão. Você dá uma olhada no último item e aí você analisa com o que eu estou falando. Quarta questão. Bora lá. Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Quarta questão. A quarta questão é a mais fácil de todas, vamos dizer assim, né? Trata-se de um país que faz parte dos chamados BRICS, que sofreu com uma profunda crise ao longo dos anos, na década de 90, superando suas dificuldades econômicas a partir das exportações de combustíveis, sobretudo o petróleo. Apesar de não ser uma nação desenvolvida, é respeitada e temida por muitos países em razão do seu poderio militar, ou seja, do seu poder militar. Qual país a gente se refere? Aí você vai analisar os países do BRICS. Brasil, os países têm... Olha só, os países têm medo da questão militar brasileira, dos soldados brasileiros, das Forças Armadas, os outros países do mundo. Os outros países do mundo têm medo da Rússia, que fez parte das guerras, teve frente de combate, tem arma nuclear, tem bomba nuclear. Os outros países têm medo da China, da Índia, país com a maior população do mundo, país pobre. Os países têm medo da China, também tem uma das maiores populações do mundo, país pobre. Os países vão ter medo da África do Sul, contingente de população pobre, sofre com a questão da desigualdade social. Então, analisando o que eu falei aqui, dos 5 países, qual aquele que não é para falar, qual aquele que tem uma potência militar, que tem arma nuclear, bomba nuclear, que já participou de guerras, frente de combate, Primeira Guerra Mundial, teve a revolução dentro do seu território em 1917, participou da Guerra Fria, foi ali competindo com os Estados Unidos dentro desse território. Qual foi desses 5? Aí você vai escrever se foi Brasil, se foi Rússia, se foi Índia, se foi China ou se foi África do Sul. Não é a questão mais fácil? A quarta? Demais. Demais. Eu não acho. Meu povo, eu falei de cada país e disse qual era a situação de cada um.
Até quem não sabia deu para responder com o que eu falei. Não me diga isso, não. Calma, tia. Ó É o pressão coração, psicológica. ó o coração, não Calma, é faça pressão isso, não. psicológica, tia. Faça isso É pra comigo. quando. É para me dizer o resto. Eu digo, não, ó o dedinho, ó. Não, deixa ser gaiato. Da quinta até a 10ª, nós temos as questões sobre a globalização. Então, fazendo uma revisão sobre o que a gente já viu nas aulas da globalização. Ela passou por vários processos. Quando foi que iniciou esse processo de globalização? Quando os nossos países foram classificados em países ricos e países pobres, de acordo com a divisão da linha do Equador. Depois que a Austrália, lá na Oceania, questionou essa divisão, porque de acordo com essa divisão ela seria considerada pobre, mas essa economia era maior do que a de muitos países da Europa, no hemisfério norte. Então, após ela questionar, o que foi que aconteceu? Foi dividido de acordo com a economia, com a qualidade de vida, com o IDH. Taxa de mortalidade, taxa de natalidade, investimento na educação, na saúde, tudo com relação a órgãos públicos. E aí, o que foi que eles perceberam? Independente do ponto que o país esteja localizado, ele foi classificado como um país desenvolvido, rico, subdesenvolvido, pobre. Não importa mais o canto que ele está localizado. Diante disso, tivemos o processo de globalização. Os países desenvolvidos, alto investimento tecnológico, pesquisas científicas, investimento na informatização, nas telecomunicações. Países subdesenvolvidos, pouco investimento, baixa qualidade de vida, comunidade não tinha acesso a esses equipamentos. Por quê? Porque o custo era muito alto. Então, os países desenvolvidos cresciam rapidamente e os subdesenvolvidos ou ficavam estagnados, ou seja, parados, ou eles caíam. Quando veio a globalização, que foi o investimento dos países desenvolvidos nos países subdesenvolvidos, que investimento foi esse? As multinacionais, as empresas dos países desenvolvidos, as fábricas, começaram a ser implantadas nos países subdesenvolvidos. Por quê? A mão de obra era mais barata, eles não iam pagar imposto, eles não iam comprar terreno, porque os países estavam disponibilizando as terras para eles implantarem essas fábricas, assim iriam contratar a população e iria gerar o quê? Uma renda. Então, para essas empresas era mais lucrativo implantar suas filiais num país subdesenvolvido, onde eles iriam pagar menos, gastar menos e iriam lucrar mais. E um desses países, olha só, volta lá para o BRICS, Brasil, Índia, China e África do Sul, países subdesenvolvidos que passaram a ser considerados emergentes, ou seja, ter uma economia crescente. Com base nisso, bora para a quinta questão. A globalização é vista atualmente como um imperativo histórico que condiciona a evolução da economia. Ela procura expandir os mercados e, portanto, os lucros, que é o que de fato movimenta os capitais produtivos ou especulativos. Apresente duas medidas do governo brasileiro, ou seja, do Brasil, adotadas na década de 90 para se ajustar à nova ordem da economia mundial. Acabei de dar um exemplo para vocês. O que foi que o Brasil... Não, dei vários na realidade. Brasil, Índia, China e África do Sul. Que foi que esses países ofereceram para os países desenvolvidos trazerem suas empresas para cá? Que foi oferecido para eles? Eu dei exemplos. Você vai escrever aí na questão. É só relembrar o que eu falei. Ou, se não lembra, o que é que você vai fazer depois? Reassistir essa parte da aula gravada, que aí você vai só anotar, porque foi dada a resposta da questão. Vocês que não prestaram atenção. Sexta questão. Os conceitos de globalização e mundialização são diferentes, mas estão relacionados. De que maneira a mundialização está inserida no processo de globalização? Globalização é a tecnologia, um investimento econômico dentro das empresas dos países. Mundialização
é a venda e a compra desses produtos do mercado mundial. Para entender, globalização é a parceria econômica onde... Aí você vai se ligar aqui, ó. Presta atenção na questão anterior que eu falei. Você vai se ligar nisso. Globalização é a parceria dos países desenvolvidos com os países subdesenvolvidos. Onde os desenvolvidos, eles pegam suas empresas, suas fábricas, implantam nos países subdesenvolvidos, porque esses países, como Brasil, Índia, China e África do Sul, que eles fazem? Oferecem terras para essas empresas, para essas multinacionais, terras para eles colocarem suas fábricas. A partir dali, eles não vão cobrar imposto para essas empresas, porque elas vão gerar emprego para a população, vão gerar renda e vai fazer com que a população tenha uma qualidade de vida maior. Que eu acabei de mencionar, responde a sexta e responde a quinta. Só você ter atenção. Sétima. O processo de globalização consolidou-se no Brasil a partir da década de 90. Ou seja, no Brasil começou a entrar o processo de globalização, as multinacionais, trazendo suas empresas para cá, porque o Brasil estava lhe oferecendo terras para implantar as fábricas, não estava cobrando imposto, eles iriam gerar renda, gerar emprego, então iria movimentar a economia do nosso país. Então, na década de 90, trouxeram essas empresas para o Brasil. Outra dica lá da quinta e da sexta questão. Com base nisso, quais são os principais critérios verdadeiros para você identificar o falso? Nós temos 5 itens e dos 5, 4 são verdadeiros e 1 está errado. Então, você vai marcar o item falso, o exceto. Item A diz assim: expansão do sistema econômico neoliberal. Item B, frente da ampla abertura comercial para o mercado externo. Olha aí, Brasil à frente da abertura para o mercado externo. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Por que que o Brasil é o primeiro? Abertura do mercado externo. C, flexibilização das frentes de trabalho, ou seja, oferta de emprego. D, transferência de patrimônio privado para o poder público, que são, nesse período aqui, nós temos os poderes públicos comprando empresas particulares, fazendo parcerias comerciais. Um desse exemplo aqui é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Item E, imigração de empresas multinacionais, que são empresas vindo de países capitalistas desenvolvidos para o nosso país, capitalista subdesenvolvido. Com base nisso, a sétima questão, dá para identificar o item falso? Não é para falar, não é para dizer o item, mas dá para identificar qual é? Ou não dá? Sim. É só você lembrar de algumas palavras que eu não falei. Só você analisar. Tem palavrinhas aí, em itens que eu não mencionei. Oitava. Explique por que a expansão da globalização ocorreu de forma desigual, beneficiando nações desenvolvidas e chegando incompleta em nações menos desenvolvidas, ou seja, subdesenvolvidas. A oitava questão você vai explicar com base na qualidade de vida, na classe social, que eu mencionei falando sobre essa questão. Mencionei na nossa explicação de hoje. Por que os países desenvolvidos se destacaram e por que os subdesenvolvidos ficaram aqui? O que era que eles tinham de bom e o que era que eles não tinham? Qual foi o critério utilizado para classificar em desenvolvido e qual o critério utilizado para classificar em subdesenvolvido? É só você lembrar que eu falei isso em aulas anteriores e expliquei hoje também. 9. Atualmente, o mundo forma um sistema integrado no qual países, cidades, empresas, universidades, por exemplo, se encontram interligadas. A globalização, a facilidade de você relacionar empresas, empregos, países, independente do setor. Por exemplo, deixa eu vir para cá.
Com o celular, eu consigo passar um e-mail para qualquer pessoa? Consigo. Sim. Eu consigo falar com uma pessoa de outro país pelo WhatsApp? Consigo. Eu consigo dar uma aula através do celular? Consigo. Eu consigo preparar um slide no celular? Consigo. Consigo preparar uma prova? Consigo. Então, eu posso fazer com o celular hoje qualquer coisa numa parte econômica, numa parte social, numa parte política, numa parte financeira. Então, ele é hoje um meio de globalização. Então, é uma facilidade para as pessoas, independente da sua classe social. Hoje, a gente consegue ter um celular que você tenha um WhatsApp, que você consiga acessar a internet, que você coloque crédito no chip e você acesse a internet, você tem acesso ao Wi-Fi. Então, facilita, mas lá para trás não existia essa facilidade. Tudo era separado. Hoje ele é tudo que unificado em um mesmo produto. Então, quanto mais funções tiver dentro daquele produto, mais facilidade, mais avanço tecnológico, mais processo de globalização, ele vai ocorrer. Com base nisso, a nona questão que é o seguinte: em que setores os avanços tecnológicos possibilitaram esse fluxo? Quais foram os setores tecnológicos que tivemos o aumento no investimento que facilitou as pessoas, independente da classe social, terem acesso? Acabei de mostrar para vocês um exemplo. Diante dele, vocês vão lembrar de outros. Aqui do meu lado, ó. Aqui do meu lado, aqui, ó. Bem pertinho na parede, estão vendo? Estão vendo, né? Tem um também. A modernização. Então, eu quero exemplos tecnológicos que veio ocorrendo com o passar do tempo. Esses exemplos que vocês vão dar são coisas que já existiam e eles foram só aprimorando, ou seja, foram se modernizando. Não é coisa que surgiu, era o que já tinha e foi melhorando. Um desses exemplos eu mostrei para vocês, ó. Certo? Questão 10. A globalização é um processo de aprofundamento de integração econômica, social, cultural, política e espacial. Com base nisso, vocês vão marcar o item incorreto, o item falso sobre a globalização. Com relação ao nosso TD, alguma dúvida? E aí? Não. Não? Não. Tudo certo, tudo dominado? Sim. Sim? Pois bora Tudo lá. junto e misturado. Tudo junto e misturado, né? Bora lá para a chamada mais uma vez. Ana Luísa, Presente. Bruna Eloá, Presente. Elizabeth Cristina, Evelyn, Robson, Presente. Gabriel Amorim, Graziele, Presente. Ícaro, Oi. João Isaac, oi é ótimo, João Isaac, João Vitor, Presente. Juan Gabriel, Presente. Juliana, Kaique, Laura Giovana, Matheus, Maxwell, Presente. Rodrigo, Sabrina, Thalita, Yasmin Presente. e Yuri. Meu povo, não esqueçam de entregar o TD até o dia 10, prazo máximo para a entrega. Entrega o de março, recebe o de abril, porque até lá a gente ainda vai estar nas nossas aulas online. E aí, outra informaçãozinha para vocês. Calma, que eu já vou liberar. 8º ano. Quinta-feira e sexta-feira é feriado, Semana Santa. Então, a aula de quinta-feira, ela vai ser amanhã. Que horas? 9h20. No horário da aula de geografia. No horário de vocês não é geografia, de quarta? Não é isso? Sim. Não vai ser geografia. Vai ser a aula de história. Vou tirar as dúvidas de história. Então, não faltem. Qualquer coisa, vai lá no Class ou olha lá na agenda que tem todas as orientações, tá bom?
Então, uma boa manhã a todos. Se garantam no TD. E tchau, meu povo. Tchau.